Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar continua a negociar em mínimos, desta vez estamos aqui já a falar abaixo de 1,16, com o momentum a continuar bastante negativo, continuar a ser bastante pressionante para o Eurodólar, e com a forte valorização do dólar. Claro que no meio disto tudo continuam os receios inflacionistas em alta, os preços do petróleo continuam elevados, hoje ligeiramente a recuar dos máximos já feitos esta semana, mas ainda assim a manterem-se aqui em torno dos $110 por barril. As obrigações continuam a cair e, portanto, as yields obrigacionistas em alta, exatamente refletindo os tais receios inflacionistas. Vemos que do dia de ontem para hoje temos aqui uma forte subida das yields obrigacionistas, uma queda nas obrigações. E isto continua a fortalecer o dólar, que, como vemos, está aqui em máximos de mais de um mês, depois deste gap em baixa feito logo no início de abril. Está agora com a situação nesta altura, com o mercado a esperar uma resolução para o Médio Oriente bastante mais rápido, o que não aconteceu, e portanto o que temos aqui é de volta o dólar aqui a ganhos, como vemos, em máximos de mais um mês. Ora, tudo isso continua a enviar o Eurodólar para baixo, continua a pressionar o Eurodólar e de facto a situação parece manter-se ainda para o dia de hoje, pelo menos é esse é essa a minha perspectiva para o dia de hoje. Hoje que teremos, não temos praticamente dados económicos nos Estados Unidos, vamos ter sim as minutas do FOMC, que acho que vai ser o mais importante, e é no final do dia, para às nossas 7 horas da tarde. Vamos ver se nessas minutas aqueles dissidentes que não estavam de acordo com a declaração mais facilitista das minutas, se não colocaram mesmo algumas questões de subidas de taxa de juros já nessa última reunião da FED, o que poderá ainda levar a mais aumentos, a mais subidas do dólar, a mais impulso ao dólar, a mais suporte ao próprio dólar. Na Europa o que temos são pelas 10 horas, vamos ter aqui assim os números finais da inflação, o que não é esperado que de alguma forma haja aqui assim uma revisão muito fora daquilo que foram os números preliminares, e portanto praticamente a não ter mais uma vez influência no Eurodólar, no preço do Eurodólar. Também no final do dia, isto já com os mercados norte-americanos fechados, com Wall Street fechado, vamos ter a apresentação dos resultados da Nvidia, que se levar a mais se forem uma desilusão para os mercados, poderão levar a mais aversão ao risco para esse mesmo mercado, e isso poderá também dar aqui assim mais pressão ao Eurodólar, mais suporte ao dólar. O inverso também é verdade, ou seja, se voltarmos a ter um impulso nos mercados dos acionistas, poderemos ter aqui assim, digamos, pelo menos não vamos ter o tal impulso do dólar, mas vamos mantê-lo, mas vamos manter provavelmente estes níveis relativamente baixos de volatilidade no Eurodólar, mas mantendo a pressão neste mesmo Eurodólar. Ok, vamos então aqui, que é o que eu creio que podemos ver, é mais uma vez a parte
a técnica aqui no Eurodólar, e aqui o que vemos no gráfico diário, começo pelo gráfico diário, continua a apontar aqui o tal duplo topo que coloquei aqui assim já desde o início da semana, e de facto o preço está a caminho desta tal área que eu aqui coloquei de objetivo, que está entre os tais, o tal suporte que temos aqui, o primeiro suporte a 1,1579 e os tais 1,1550. Portanto, aqui esta área parece estar a ser a área, poderá ser a área tal objetivo deste movimento, deste padrão. O preço já está aqui assim a tentar agora quebrar o suporte dado pela nuvem de Ishimoku. Vemos o preço terminou ontem abaixo da linha de Senkou-A, neste momento continua abaixo. Os indicadores do momento, temos aqui assim o MACD, com a linha do MACD bem abaixo da linha neutra, portanto a manter e a acelerar este momento descendente do par, com o RSI ainda bastante longe da área de sobrevenda, portanto a dar espaço para que isto possa suceder. Claro que o quebrar disto, ainda vamos ter aqui assim o nível psicológico 1,15 antes dos mínimos do ano, que estão aqui assim 1,1410, com um suporte anterior aqui à volta dos 1,1440. No gráfico a 4 horas, o MACD dá-nos aqui assim um cruzamento bastante bearish da linha do MACD com a linha de sinal, portanto podendo acelerar este movimento descendente. Movimento descendente esse que está cada vez mais perto do tal suporte a 1,1579, o tal mínimo de janeiro deste ano, com o preço já aqui à volta, abaixo dos 1,1590 mesmo, portanto estamos aqui bastante perto. No entanto, o RSI está aqui a chegar a níveis de sobrevenda, desculpem, o que poderá originar aqui assim alguma correção de curto prazo, que poderá ter uma primeira resistência aqui assim a nível da média móvel dos 21 neste gráfico a 4 horas, que se encontra neste momento a 1,1625. Obviamente que o ultrapassar desta resistência, encontramos uma novamente à volta dos 1,1660, 65, antes daqui da média móvel 200 e a média móvel 55. Atenção, temos aqui este cruzamento descendente da média móvel 55 ou média móvel 200, também, digamos, a contribuir para o tal momento mais bearish do par, que também está aqui colocado no MACD. Portanto, aqui assim temos fortes indícios de que este movimento possa continuar. Para terminar, e aqui com o gráfico a 1 hora, o que vemos é de facto o MACD abaixo da linha neutra, portanto a manter esta tendência descendente, o momento desta tendência descendente ainda bastante forte. O RSI ainda não está, ainda dá espaço antes de chegar a uma situação de sobrevenda, portanto é indicar que poderemos ter finalmente aqui chegado a este suporte dos 1,1579, e o próximo estará já mais perto de 1,15, do psicológico 1,15, aqui eu marquei a 1,1507, mas com a tal situação de que, como eu falei já anteriormente no gráfico diário, em que temos aqui assim esta área de 1,1550 aproximadamente a ser a área objetivo, por assim dizer, do preço relativamente àquele duplo topo que nós vimos no gráfico diário. Acima temos a média móvel 21 como a resistência imediata, que está aqui à volta dos 1,16, ligeiramente acima do 1,16. Posteriormente temos aqui a média móvel 55, neste gráfico horário, que está nos 1,1624, que está ao nível da média móvel 21 do gráfico a 4 horas, portanto esta poderá ser aqui sim uma resistência mais forte, que é à volta dos 1,1625, antes de
aqui estes níveis, mas principalmente aqui assim o dos 1,1660, que marca de alguma forma o máximo que o preço negociou já esta semana. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, a forma de eu ver o mercado, a forma de interpretar os dados, de interpretar os gráficos, e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!